Pessoal, sabe o que é isso aqui? 1 mês de aluguel, 2 meses de eletricidade, 3 meses de telefone, 3 meses de abastecimento de arroz e 22 jogos de beisebol na Liga Especial de Cuba. Imagine só o que eu faria com isso tudo em Cuba. Gostou? Vem pra cá para saber mais sobre Cuba e principalmente sobre a abertura econômica de Cuba. Venho para o X da Atualidade com o professor Zé Bonner. Não esqueça disso. E hoje eu vou multiplicar as suas chances de aprovação falando sobre aí um tema que está o tempo todo percorrendo as mídias, o tempo todo no seu ouvido, falando sobre a abertura econômica de Cuba. Antes disso, pessoal, vamos dar uma passadinha aqui para falar sobre esse país aí, né, tão importante no cenário mundial, que o tempo todo perfaz as suas aulas de história. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui pra gente uns dadozinhos básicos a respeito de Cuba, trabalhando com a área de Cuba, né? Estamos falando de uma ilha que fica no mar Caribenho, uma área paradisíaca, né, que você sonha em ir um dia, é claro, onde nós temos 109 mil quilômetros quadrados, uma população bem pequenininha de cerca aí de 11 milhões de cubanos, o PIBzinho, né, razoavelmente baixo, uma média de 60 bilhões de dólares e um índice de desemprego de 2,5, pessoal. Cutucando muita gente aí que normalmente, né, critica Cuba, mas é um país que permite aí o acesso, né, a uma vida razoavelmente boa. Eu trouxe para vocês aqui dados importantíssimos, que é o fim da URSS e a criação da lei Helms-Burton. Mas antes disso eu queria falar sobre a economia de Cuba, que se baseia basicamente na exportação de níquel, do cobalto, na produção do charuto e o turismo de Cuba, que é muito importante no cenário da América Central e principalmente do mundo, né, galera? Educação, pessoal, aqui que eu quero afirmar com vocês, que é para você sempre ter um argumento rápido aí para falar com qualquer pessoa. Cuba hoje está como o país que mais investe em educação, com 8,6% do seu PIB. Ou seja, é um país que se preocupa verdadeiramente com o quadro social e principalmente com essa produção educacional, tecnológica que nós estamos o tempo todo ouvindo falar. Sobre o fim da URSS, pessoal, a gente precisa lembrar que Cuba, né, fazia parte desses países socialistas, onde a URSS financiava diretamente esse processo ditatorial que era, na verdade, protagonizado pela família Castro, né? Importantíssimo que eles pagavam até 5 vezes mais o valor real desse produto para que Cuba ficasse com uma grana para investir. Onde foi investido esse capital, Zé? Assim como no período aí que foi marcado pela Guerra Fria, como na atualidade, esses recursos foram concentrados na educação e na saúde, né, galera? Que Cuba manda muito bem. Em 1996, já aí nesse período de reestruturação, com o fim do mundo bipolar, os Estados Unidos lançam uma lei que vai restringir o comércio com os países de Cuba, onde as empresas não poderiam comercializar lá. Isso é importante para a gente aí, vai haver esse processo de reclusão de Cuba e a economia fica um pouco fragilizada. Importante lembrarmos que alguns países vão dar os braços aí a Cuba. O destaque para a gente, Canadá e México, países que já faziam parte do NAFTA, né? Ou seja, desse bloco econômico liderado pelos Estados Unidos, e também a União Europeia. O destaquezinho para 2 países, França e Espanha, que mantiveram ao decorrer da sua história uma aproximação, né, muito intensa com Cuba. Então, gente, na verdade aqui em 2002 você vai ter o fechamento de 50% das usinas em Cuba, né? As grandes produtoras de açúcar. Por que isso? Isso aqui vai ser consequência desse boicote feito pelos Estados Unidos da América, o que na verdade promove esse quadro de crise dentro do país,
que perde seus principais parceiros comerciais. Fora isso, você vai ter, em 2003, né, como uma forma de reação a esse boicote e esse quadro de crise, Fidel manda aí prender 75 opositores ao seu governo e condena eles a 28 anos de prisão. Esse período vai ser conhecido como a Primavera Negra, tá? Um episódio marcante dentro da história de Cuba. Porém, isso não vai ser bem visto pela União Europeia, que começa a adotar sanções ao país. Ou seja, esse quadro de crise que começa em 96, ele se torna ainda pior após essa ação aí feita pelo Fidel Castro. E aí força Cuba a fazer parte dessa nova lógica multipolar, não é isso? Com a formação do seu bloco econômico, que se chama ALBA, ou ALBA, né? Aliança Bolivariana para as Américas, né? Inspirada aí nos pensamentos de Simão Bolívar, tá? E vai ser feito com Fidel Castro frente a Cuba e o Hugo Chávez frente à Venezuela. Então você vai ter aí esse primeiro acordo feito entre esses países. Para você entender, isso é muito importante para a gente. A Venezuela, ela vai se comprometer a dar 100 mil barris de petróleo diariamente para Cuba. Em troca de quê? O que Cuba tem para oferecer à Venezuela? É muito importante que você lembre que a ALBA, diferentemente de outros blocos, ela tem uma grande preocupação com o quadro social, tá, pessoal? Principalmente com o lance da saúde. Então, essa moeda de troca que Cuba tem vai ser a sua biotecnologia, bem avançada aí, né? A exportação de vacinas e principalmente os serviços de saúde, pessoal. Isso é muito importante e você já começa a se entender dentro dessa aula. Serviços de saúde, o que seria isso? Médicos qualificados para atuarem na saúde precária da Venezuela. Já ouviu falar disso? País que vem recebendo médicos de Cuba. Pessoal, isso não é novidade, né? E nós estamos aqui para o quê? Atualizar você frente a esses dados. Olha só, você vai ter Antígua, que também vai fazer parte desse bloco, realizando trocas comerciais, Dominica, Bolívia e São Vicente, assim como Nicarágua, pessoal. Olha aí, mais um ponto importantíssimo nisso. Nicarágua. Qual a importância que esse país pode fornecer para Cuba? Tá aí, galera, a mágica do nosso mestre Thiago Feitosa, um dos maiores produtores de mapa da história, não é isso? Então, gente, vamos apresentar aqui Nicarágua dentro desse contexto, desse ALBA aqui, a importância que você vai ter, né, para esses dois países apresentarem uma forte aproximação. Então, você nota que esse paísinho agora ele sofre com a elaboração do seu canal do Panamá. Desculpa, canal da Nicarágua, né? Então, não é mais só o Panamá que ganha milhões e mais milhões com a travessia de navios aqui. Nicarágua agora vai se apresentar como uma das passagens dentro da América Central, conectando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Isso é muito importante porque esse país ele se lança à frente dentro do contexto mundo e você vai ter um aumento dentro da sua economia, favorecendo essa troca com Cuba. Agora, só para você lembrar, no dia 29/9/2011, você lembra disso? O jornal Grama ele vai anunciar que Raul Castro anuncia que Cuba está aberta ao capital externo, favorecendo aí a vinda de empresas para cá, pessoal. Essa data vai ser um grande marco porque vai haver uma forte aproximação de Cuba com o Brasil. Então você começou a falar dessa aproximação do Brasil e dessa ALBA, né? O Brasil que já vem fazendo comércio com a Venezuela, o mais novo membro do Mercosul e que agora o Brasil vem estreitando laços com Cuba, na produção do Porto de Mariel, que fica a 45 quilômetros de Havana. Qual é a importância dessas obras todas e qual é a importância para a gente? Pessoal, Cuba está se tornando um socialismo de mercado. O que é isso? É para você lembrar que dentro de socialismo de mercado, o Estado ele sempre
tem as vantagens sobre a iniciativa privada. Então é ele que regula e estabelece as ordens dentro desse novo Estado. O exemplo aí marcante para a gente vai ser China, que aceitou esse sistema, e o Vietnã, que também vem se estabelecendo dentro dessa nova lógica. E qual é a importância desse porto de Mariel aí para a gente? A partir daqui você vai ter o estabelecimento das ZEEs. O que é isso? Zonas Econômicas Especiais, ou seja, essa área aqui se torna uma plataforma de exportação com uma forte entrada ali de empresas. E por que o Brasil vai fornecer cerca de 650 milhões de dólares na construção desse porto? O Brasil fornece aí cerca de 60% do custo total, porque o Brasil ele quer o quê? Se beneficiar a partir do momento em que houver essa construção aí concluída. Você lembra que Cuba não tem tecnologia de engenharia civil e o Brasil vai fornecer isso. Então o BNDES, o nosso banco de desenvolvimento, está investindo em Cuba. E além disso, pessoal, vai ter a questão dos médicos que estão vindo para cá, que recebem parte do seu salário e a maior parcela dele vai para o governo cubano. E aí algumas pessoas vão dizer que o Brasil está financiando a ditadura em Cuba. É claro que isso tudo é uma troca. Então, se de repente cair na prova, você já sabe. O Brasil ele financia obras de criação de portos e ainda permite esses médicos que eles estejam aqui auxiliando nesse quadro de saúde nosso, que é extremamente caótico. O que muda dentro da lógica interna de Cuba? O que agora pode ser feito lá? Então agora você pode comprar e vender aí seus veículos, né? Algo que antes você não podia fazer. Assim como vai haver a liberdade de compra e venda dos seus imóveis. E mais importante do que tudo isso, vai haver a concessão de créditos bancários. Então o banco de Cuba ele fornece capital para que as empresas agora investam em iniciativas privadas, pessoal. Isso é importantíssimo. O grande problema que há em Cuba, que não é diferente do Brasil, impostos altíssimos, você vai ter uma intensa aí, carência de matéria-prima, é um país que não tem uma gama aí de recursos e além disso, se todo mundo agora tem acesso a crédito, você vai ter uma intensa concorrência. O tempo todo, surgindo barraquinhos, esse comércio local que o tempo todo ficam ali duelando. Então a margem de ganho desses trabalhadores não vai ser tão alta assim. Então, para terminarmos, pessoal, Cuba agora faz parte de um país que permite investimentos externos. E importante, o Brasil está como um dos seus principais aliados aí, esperando que um dia os Estados Unidos, que está aqui bem próximo, permita a liberdade para que esse comércio ele seja mais intenso e o Brasil ele ganhe muito com isso. Um forte abraço.